Voltamos e hoje a nossa conversa é sobre câncer de mama. Agora eu quero saber da Simone o seguinte, o que é linfedema? Bem, o linfedema é quando o mastologista ele faz a cirurgia, né, e ele faz a abordagem da axila, né, e há um acúmulo, pode abordagem parcial ou total da axila e pode haver um acúmulo de líquido naquele braço, né, e é o famoso linfedema que as pacientes têm que ter um cuidado. Por quê? Porque isso é eterno, ele não tem cura, ele é controlável somente com a fisioterapia, né, evitando o calor, né, e o excesso de esforço. Doutor Igor, quais são as formas de tratamento do câncer de mama? Bem, Lúcia, na realidade o tratamento ele pode ser cirúrgico, que é feito pelo mastologista, né? Aí, voltando, que eu já te respondi, a cirurgia ela pode ser radical ou as cirurgias parciais que preservam a mama. O tratamento quimioterápico, que ele pode ser feito posteriormente ao tratamento cirúrgico ou em casos mais avançados, ele pode ser feito antes da cirurgia, possibilitando a realização da cirurgia. O tratamento radioterápico, né? E, por último, o tratamento hormonioterápico, que é um comprimido que a paciente, de acordo com o resultado de um exame, vai fazer uso diariamente durante 5 anos. Agora eu quero saber do doutor Leonardo o seguinte, os tratamentos são indicados de acordo com a doença? O estágio da doença, doutor? Primeiramente, Lúcia, bom dia. É um prazer novamente estar aqui no seu programa, na revista Bem-Estar. Em relação à sua pergunta, realmente, o tratamento do câncer ele é baseado no estadiamento, que a gente chama. E no câncer de mama não foge a essa regra. O estadiamento nada mais é do que um agrupamento de informações que o médico colhe da paciente. Exame clínico, exames físicos, exames complementares e peça cirúrgica, né, o desenvolvimento também anatomopatológico é importante para a gente poder agrupar e, a partir daí, desenvolver a estratégia terapêutica para essa paciente. Como bem o Igor falou agora há pouco, o tratamento do câncer de mama ele é trimodal, podendo ser a cirurgia, a quimio e a radioterapia. Esse estadiamento ele é organizado por uma entidade internacional que é seguido mundialmente, tá? E na grande maioria dos tumores, os médicos seguem essa linha que a gente chama de TNM, que nos fala do tamanho do tumor, se ocorre o acometimento linfonodal e se também está comprometimento de metástases à distância. Colhendo essas informações, o médico responsável pelo caso, ele traça a conduta a ser tomada a partir de então. Doutora Heloísa, no caso de um câncer recém-descoberto, qual o tratamento ideal? Uma vez feito o diagnóstico do câncer de mama, o tratamento será inicialmente orientado pelo mastologista. Como o doutor Igor já disse, na maioria das vezes, a cirurgia é o tratamento inicial. Quando esse tumor ele tem um tamanho que já não permite mais a sua abordagem cirúrgica inicialmente, então o mastologista encaminhará essa paciente para avaliação do oncologista, será feita a quimioterapia e, na sequência, a cirurgia e a radioterapia. Doutor Leonardo, quais são os efeitos colaterais da radioterapia, hein? Bom, Lúcia, em relação ao câncer de mama, a radioterapia, a nossa grande preocupação trata-se em relação à radioepitelite e à pneumonite actínica, que pode ocorrer ao longo prazo, que a gente chama de toxicidade tardia. Primeiramente, falando da toxicidade aguda, que é o que mais incomoda a paciente nesse primeiro momento, que é a radioepitelite, a gente tem que tomar todos os cuidados que a gente faz a orientação para a paciente. A radioepitelite nada mais é do que a interação do feixe de radiação com a pele do paciente. O que vai acontecer com essa pele? Ao longo do tratamento, a tendência é que a pele vai ficando vermelhinha, vai ficando um pouquinho queimadinha ao longo do tratamento. Ela é cumulativa. Os cuidados que a gente orienta ao paciente é fazer uma boa hidratação via oral, o uso de cremes hidratantes e cuidados em casa em relação ao uso de roupas mais leves, não roupas apertadas. Com isso, a gente consegue diminuir essa incidência de radioepitelite, amenizar o sofrimento da paciente naquele momento e ela conseguir tolerar melhor ao longo desses 25, 30 dias que a gente acaba fazendo uso do tratamento. Em relação à pneumonite actínica, que é um efeito um pouquinho mais tardio, um efeito mais crônico, a gente toma cuidado em relação ao planejamento físico e à simulação do tratamento. Toda paciente que vai iniciar um tratamento para câncer de mama, como os demais também, a gente faz a simulação antes de iniciar o tratamento com radiografias para ver posicionamento, se está tudo correto. O físico faz o seu planejamento depois, saber se as curvas de isodose estão corretas. Todos esses cuidados a gente tem que ter para evitar o máximo possível de toxicidade do paciente. Ou seja, a paciente tem que sair dali bem cuidada, bem tratada e com o menor efeito de toxicidade da melhor forma possível. E ela seu pronto restabelecimento o mais breve possível. Vamos falar de quimioterapia, doutora Heloísa. Bom,
A quimioterapia, ela tem sim efeitos colaterais. Eu destacaria entre os mais frequentes para a abordagem do câncer de mama a alopécia, que é a queda de cabelo, e náuseas e vômitos. Mas eu gostaria de lembrar que os benefícios da quimioterapia superam em muito seus efeitos colaterais. Um exemplo desses benefícios, que o Dr. Igor pode confirmar para a gente, a quimioterapia instituída antes do tratamento cirúrgico poderá, em algumas situações, preservar a mama. Ou seja, após a quimioterapia, a paciente poderá ser submetida a uma pequena cirurgia e não ter a sua mama retirada. Simone, a fisioterapia, no caso do câncer de mama, pode influenciar no retorno do paciente a uma vida normal, produtiva? Pode, ela pode influenciar sim. O ideal é que o paciente, assim que ele acabar a cirurgia e retirar os pontos, ele inicie a fisioterapia, né? Para quê? Para ela evitar as complicações futuras. E para o paciente ele voltar o mais rápido possível a ter essas atividades diárias dele. Agora nós vamos saber do doutor Igor se existe realmente a prevenção. Doutor. Olha, Lúcia, infelizmente, no que se trata de câncer de mama, não existe nenhuma medida, né, que a gente possa falar para a paciente que vai fazer com que ela previna, que ela evite o desenvolvimento do câncer de mama. Então, quando a gente fala em termos de prevenção de câncer de mama, a gente está falando de diagnóstico precoce. Ou seja, se não tem como prevenir, se não existem medidas que a pessoa pode tomar para que ela não desenvolva a doença, então, e a doença também pode ser desenvolvida silenciosamente, ou seja, a mulher pode estar, como não existe sintoma, ela pode estar tendo um problema e nem saber que está tendo. Então, a prevenção do câncer de mama está diretamente relacionada ao diagnóstico precoce. É o que a gente já falou, é fazer a mamografia, né, nas faixas etárias onde é indicado o rastreamento, para detectar as alterações o quanto antes e tratar com o menor prejuízo possível. Então é importante a gente lembrar para os nossos telespectadores que em casa, às vezes você tem uma alimentação diferenciada, faz exercício, mas claro, a prevenção não está clara nesse sentido. Claro que os hábitos saudáveis, é claro que eles influenciam de maneira positiva para a gente evitar doença. Não só o câncer, mas doenças cardiovasculares, né? Uma série de doenças. Agora, tem um fator genético, doutor? Existe, né? Existem pessoas, famílias, que existe uma maior predisposição ao desenvolvimento de doença. Isso já pode ser rastreado através de estudos genéticos, né? Mas a grande maioria dos diagnósticos que a gente faz de câncer de mama hoje em dia, aquela pessoa é o primeiro caso da família. Só 10 a 15% dos casos de câncer que a gente diagnostica, aquela pessoa tem um histórico familiar. A maior parte das vezes, a própria pessoa é o primeiro caso. Fatores de risco, doutora Heloísa, existem? A relação entre o câncer de mama e fatores de risco é ainda hoje considerada uma relação controversa. Uma das hipóteses é a exposição ao estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, raciocinando por esta linha, uma das possibilidades seria que a exposição de forma mais intensa e prolongada ao estrogênio pudesse ser um fator de risco para o câncer de mama. Mas isso é absolutamente controverso e nós ainda não podemos retirar dessa hipótese uma estratégia de prevenção, como o doutor Igor abordou. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você é de casa, não saia daí.